Em seu livro, A Experiência Proibida, o padre José Maria Verlande escreve: Todos nós não temos o desejo de um encontro que nos satisfaça. Há uma aspiração plena, há um chamado a nos desapegarmos da mediocridade de nossa vida cotidiana para nos lançarmos em direção ao ser absoluto, primeiro. A busca de sentido, a procura do absoluto, conduziu o padre José Maria, Tiago Verlande na época, a fazer o grande mergulho no grande tudo. Iniciado a práticas ascéticas orientais, o yoga, a meditação transcendental, foi ainda que ele aprofundou a tradição religiosa do hinduísmo e do budismo. Em seguida, foi levado nas práticas esotéricas ocultas, e ele conta hoje na sua experiência e confronta com a verdade daquele que veio procurá-lo na extremidade do mundo, o Cristo. Padre de origem belga, doutor em filosofia e em teologia, ele é prior da comunidade monástica da família de São José, na França. Nos anos 60, eu tinha 20 anos, era a plena exuberância da grande revolução cultural. Eu era pesquisador em química nuclear e o meio científico e de pesquisa estava efervescente. Neste momento, eu me deixei levar nesta onda. Eu me voltei para as propostas do Oriente que naquele tempo invadiam o horizonte da França, e não somente da França, mas da cultura ocidental. O que posso saber? Por que fazer? Sou destinado a quê? Estas três questões existenciais habitavam minha reflexão. Bem que, tendo recebido uma educação cristã sólida durante minha infância, conduzido sem meu consentimento em um movimento contestador das estruturas da sociedade da época, foi um cartaz de publicidade sobre a meditação transcendental que me conduziu a iniciar a meditação que era proposta. Uma técnica que se apresenta com uma via simples, fácil e eficaz, para encontrar estados de uma consciência superior, conduzindo a uma plena realização de si. Foi assim que eu mesmo tornei-me iniciador para outros desta técnica de meditação. Eu encontrei o guru Maharishi Mahesh Yogi, o guru dos Beatles, que me achou simpático e era recíproco. E eu fui perguntar se poderia ficar com ele, pois eu realmente estava em uma busca do sentido. Eu quis ir até o fim desta caminhada pela qual eu tinha me engajado praticando a meditação transcendental. Ele me chamou a ser seu discípulo. Poderíamos dizer, na linguagem ocidental, secretário pessoal, mas era muito mais que isso, porque esta função tem uma dimensão espiritual. Foi assim que eu fiz mais ou menos 3 vezes a volta ao mundo com ele. Mas, sobretudo, eu passei durante 4 anos, longos períodos nos ashrams do Himalaia, onde eu pude aprofundar ainda mais a doutrina do hinduísmo, do budismo e, sobretudo, sobre as práticas que conduzem a esta famosa experiência do samadhi, moksha, nirvana e do satori. Mas essas experiências são práticas intensivas do yoga. Para você, qual é a visão destas místicas naturais, como o hinduísmo ou o budismo?
Para a tradição oriental, pela qual o Ocidente se voltou nesse período, não existe um Deus transcendental pessoal, pois ele é aquele que tentamos eliminar. Assim, a questão é de uma divindade imanente, uma energia divina impessoal. Tudo seria divino por natureza. Tudo o que existe seria de natureza divina. Se tudo é divino, é numa energia impessoal na qual eu devo me emergir, negar o meu eu pessoal, para chegar a esta experiência da fusão do grande tudo. Efetivamente é uma experiência fascinante, e porque eu pude vivê-la muitas vezes, o que seria fascinante nessa experiência? Tudo acontece através de um conjunto de técnicas físicas, respiratórias, psíquicas, de concentração mental ou visual, que tem por objetivo eliminar toda a atividade do sujeito. Escutem bem, não existe mais o sujeito para o verbo. Eu me mexo, basta não mais se movimentar estando em posição de lótus. Podemos, assim, ter uma perfeita imobilidade. Eu mexo, sim, mas eu ainda respiro. Basta metrizar a respiração até que ela não seja mais que um véu, praticamente nada, através do pranayama. Mas isto não me impede de refletir. Assim, deve-se metrizar o pensamento, para conseguir eliminar por uma espécie de estado de transe, através de repetições de mantras ou por concentração visual, até que finalmente este eu desaparecesse. Efetivamente, a fascinação da experiência é que não existe mais a possibilidade do sofrimento, porque não existe mais o eu. Pode ser muito sedutor não sofrer, mas como você se sentia depois de viver estas experiências? O que me arrepiava na releitura destas experiências é que renunciar ao sofrimento é certamente muito sedutor, mas isto implica também renunciar a conjugar o verbo amar. Porque se eu não posso mais sofrer, eu não posso mais amar. Não existe mais o eu no verbo amar. E é verdade que isto me fazia estremecer. E este é um ponto pelo qual eu gostaria de insistir, pois acredito que existe uma traição na representação que fazemos das tradições orientais. No Ocidente, esquecemos um pouco desta radicalidade da desaparição do eu, que implica que, sim, o amor é uma ilusão. Para o Oriente, Buda dirá que o amor é uma ilusão a eliminar, assim como o ódio, pois o amor, como o ódio, conduzem à ilusão da diferença do outro. O Ocidente não vai em direção a esta radicalidade. Ele pretende que possamos unir a experiência da imersão na grande energia, no grande tudo, dizendo que esta energia se manifesta como amor. Eu sou envolvido no amor, no calor do amor. Mas o amor não é uma pessoa. É uma grande energia na qual o homem pensa poder mergulhar. Evidentemente que existe um problema, porque se eu experimentei que sou amado, é porque eu sou amado por um outro, por um diferente. O amor sendo a perfeição da relação entre duas pessoas que escolhem livremente de se acolher reciprocamente. E lá nós encontramos uma outra linguagem, a linguagem judia cristã, onde um pai me ama de um amor infinito. E este amor subsistente é o Espírito Santo, que é uma pessoa. Senão eu não posso falar de amor. Devemos ser dois para amar. Mas com tudo que você nos partilhou, cristãos que praticam o yoga para o próprio bem-estar, eles podem continuar?
Eu diria que não existe yoga cristão, mas que existem cristãos que fazem yoga. Somente existe yoga e yoga. O yoga tal qual praticávamos fazia parte de uma grande liturgia. Enquanto que aqui, muitos ocidentais fazem yoga como exercícios de relaxação. Isto diz que quando eu tinha dito ao guru, em uma viagem na Alemanha, que os europeus faziam yoga para relaxar, ele riu como louco. Depois ele refletiu um instante e disse: mas não impedirá o yoga de fazer o seu efeito. O que é muito significativo. E o efeito do yoga é o mesmo do encontro da atitude cristã, que é a acolhida do outro, se deixar descobrir por outro e se deixar personalizar pelo encontro com o outro. Hoje, para você, como cristão, qual a sua posição sobre a visão do mundo hinduísta? O homem pode se realizar plenamente na mística hinduísta? Eu não diabolizo o hinduísmo, porque ele faz parte das grandes tradições religiosas, que são a expressão desta busca de Deus feita pelo homem. E em todo lugar onde o homem procura autenticamente a verdade, o Espírito Santo está presente secretamente. Mas existe uma radicalização no hinduísmo que evidentemente eu não posso aceitar. Eu me explicarei com uma comparação entre a morte de Buda e a morte de Cristo, que muito me tocou. O Buda está doente. Ele chama seus discípulos e lhe dá suas últimas diretivas. Ele se coloca em posição de lótus, ele se retira no nirvana com um pequeno sorriso característico. Ele se retira tanto que ele morre, quer dizer, ele deixa o seu corpo. Assim podemos dizer, é um pouco técnico, que a orientação das energias nessa posição de lótus corresponde um pouco ao que se passa com a criança no seio de sua mãe, uma posição fetal. Existe uma concentração sobre ele, uma implosão. Mas o Cristo morre totalmente despojado, solta um grito forte, tem os braços abertos, é o dom total dele mesmo. Eu poderia dizer que de um lado existe um movimento centrípeto de recolhimento em si mesmo e de outro um movimento centrífugo de amor que se doa e que nos seus braços abertos convida todos os homens a unirem-se pelo seu amor transpassado, o caminho do Pai. Foi lá que o Senhor veio me procurar, no meio desta hesitação, diante das fases ilusórias do amor. E um dia, um naturopata veio visitar o guru, pois nossos corpos estavam bastante abatidos pelos intensos exercícios que estávamos vivendo. E este naturopata era cristão. E como eu era o secretário pessoal, mesmo se eu não era chamado assim, ele deveria passar por mim para encontrar o guru. E enquanto esperava o encontro, nós conversamos. E ele me pergunta: você era cristão? Você é batizado? Eu digo: com certeza. E você era cristão? Mas hoje, quem é Jesus para você? Esta é uma experiência difícil de exprimir, mas eu percebi a presença forte de Jesus que me perguntava: meu filho, quanto tempo ainda vai me fazer esperar? Eu compreendi que era amado incondicionalmente, que não existia sombra de um julgamento no olhar. Nesta presença que estava lá, bem próxima, era apenas compaixão e misericórdia. E de repente, meu Deus, eu estava de pé com uma força incrível.
E de pé eu compreendi. De novo tentarei dizer em palavras as coisas que não podemos explicar. Você sabe o que te resta fazer. Sim, eu sabia efetivamente que meu lugar não seria mais perto do guru depois de uma tal experiência. É assim que Tiago Verland, ajudado concretamente pela providência do Senhor, deixa o ashram na Índia e o guru Maharishi Mahesh Yogi. Ele voa para a Europa, na Bélgica, tendo como única bagagem uma pasta contendo algumas roupas e seus papéis. Eu não tinha mais nada, mas de fato eu tinha tudo, porque eu tinha aquele que me foi procurar no fim do mundo, aquele que o meu coração desejava encontrar. Este Jesus que ainda hoje me faz viver. Mas o meu retorno a Bruxelas foi bastante movimentado. Em busca de um interlocutor que possa me ajudar a compreender o que eu tinha vivido. Não conseguindo me encaminhar aos representantes da igreja, eu comecei a frequentar pessoas que pareciam poder me esclarecer. Eles pareciam cientes de alguns conceitos veiculados pelo hinduísmo, sempre se referindo aos evangelhos. Eu confiei neste grupo que se dizia cristão. E era bastante interessante porque falávamos tão bem do cristianismo. Me falavam somente de comentários do evangelho. O que acha? Olha isso. E depois me falavam também de energia, o que me lembrava a Índia. Bravo, de reencarnação. Eu não sabia, mas tinha entrado numa escola de esoterismo, uma escola crística, mas que não era cristã. Assim, começamos com esta doutrina esotérica, com muita prudência, a fim de não mostrar incompatibilidade com o cristianismo e depois nos virarmos para o ocultismo. Disseram a este jovem convertido que o Senhor tinha dado-lhe dons extraordinários e que ele deveria, por obediência ao Evangelho, que deveria colocá-los a serviço do próximo. E eis-me embarcado nas práticas ocultas, no domínio do que chamaríamos hoje os energoterapeutas, quer dizer, manipular as energias ocultas a fim de obter curas. Eu me tornei amigo de um naturopata e em um contato com ele eu descobri que as técnicas orientais tinham desenvolvido em mim uma mediunidade muito forte. E ele me convidou a explorá-las, utilizando as forças ocultas sobre as quais eu podia me ligar sem dificuldade. Eu tinha recomeçado uma atividade profissional, mas estas sessões de cura ocupavam a maior parte do meu tempo livre. Eu via efeitos extraordinários. Podíamos realizar operações mesmo à distância, de desbloqueio de congestão nasal, sem tocar em nada, unicamente por meio de trabalho oculto. As pessoas eram realmente curadas? Para a pergunta se as pessoas são curadas por este tipo de prática, a resposta é não. Existe uma mudança de sintoma, mas isto também eu aprendi muito mais tarde. Muitas vezes notamos que uma pessoa recebe uma cura oculta e o sintoma desaparece, mas 15 dias mais tarde existe um outro sintoma. Se isto continua, eu volto a esta sessão e o sintoma desaparece de novo e assim por diante. Ao invés de dizer, com bom senso, mas olha como é curioso, se eu consulto o meu médico a cada 15 dias, é porque existe um problema e eu devo mudar de médico. Mas não, existe progressivamente uma alienação da liberdade, existe um vínculo que se forma. De fato, recorrer a estas práticas ocultas supõe-se a colaboração com espíritos, entidades.
é um consentimento à ação dos espíritos em minha vida. O homem não teria nenhum poder sobre os planos ocultos sem a colaboração das entidades que governam o plano sobre o qual ele trabalha. Eu digo entidades, vem do latim entitas, que quer dizer algo que existe. Assim, nós, em nossas tradições, falaremos dos demônios. São espíritos inteligentes que têm a capacidade de refletir, de querer trabalhar com o homem, de interpelar, mesmo se não são como nós falamos aqui. Mas nós vemos que todas as tradições cristãs e as outras nos alertam contra toda forma de aliança, de colaboração com estas famosas entidades. E é justamente lá onde o trabalho com o ocultismo ou a magia se torna perigoso. Não em razão das energias, mas em razão da colaboração. Vocês sabem, eu posso voltar até Santo Agostinho sobre esta análise do poder de cortar o fogo. Por meio de uma fórmula que pronunciamos, conseguimos suprimir os efeitos de uma queimadura. A dor desaparece e a ferida também desaparece. Mas como o homem pode ter um tal poder? Agostinho diz, não é o fato de dizer esta fórmula. Vocês não são o Deus Criador. A palavra de vocês não é criadora. Outros dizem, mas é uma oração. Isto é falso. Pedimos ao fogo, mas falar com fogo não é o mesmo que falar com Deus. Curar instantaneamente uma ferida de fogo é impossível. O Espírito pode fazê-lo trabalhando sobre o plano oculto. Eu não falo do Espírito Santo, mas dos demônios. Assim, pronunciando esta palavra, você faz um sinal ao Espírito de intervir. Então, vocês compreenderam que se eu vos dou esta fórmula e que se vocês a repetem, não funcionará, porque vocês não estão em aliança com o Espírito. Mas se sua avó diz, eu tenho o poder de cortar o fogo, estou envelhecendo, você aceitaria? Você poderá dizer, sim, vovó, eu quero muito fazer o bem. Isto é o suficiente. Você aceitou, entre aspas, o dom. O poder quer dizer que o Espírito te reconhece e doravante, mesmo que 5 minutos antes a fórmula não funcionava, porque você não a dizia, agora que você a recebeu de sua avó, você foi colocado em uma tradição e agora funciona. Você pode perceber que não é a fórmula em si, é que deve simplesmente se inscrever em uma tradição de iniciação. É a iniciação implícita no consentimento de receber o poder. Hoje se desenvolvem em nossas sociedades uma multiplicidade de iniciações implícitas aos poderes ocultos. Através das drogas, do espiritismo, da vidência, os horóscopos, a bruxaria e muitos outros. Tais propostas são sedutoras, fascinantes diante do poder que elas propõem. Se tornar mestre de Deus e dos outros. Mas a Bíblia e a Igreja condenam todas estas práticas ocultas que são contrárias ao respeito de Deus e da vocação do homem. Minha conversão ao Cristo foi sincera. Em nome da caridade evangélica, eu praticava estas curas ocultas. Mesmo se eu não tinha ousado me confiar nos representantes da igreja, eu participava, portanto, a cada dia da Eucaristia e mergulhava por um tempo na adoração, sem esquecer do terço. E foi progressivamente que eu tomei consciência de uma alienação sutil, seguida deste trabalho com essas entidades. Sobretudo porque um dia elas se manifestaram. Este é um momento que não esquecemos facilmente. Nós sempre trabalhamos em grupo fazendo manipulações que nós chamaríamos magnetização coletiva. E no profundo silêncio,
Eu escutei alguém chamando-me e eu disse, sim, mas ninguém me chamava. Isto aconteceu muitas vezes e disse, mas existe um grave problema. Não tem ninguém no exterior e não é uma voz interior. Podemos muito bem reconhecer a diferença. E eu fiquei muito inquieto. Então eu falei aos dirigentes do grupo, que sorriram e me disseram, mas não te disseram? É evidente, você não pode exercer tais poderes sem a ajuda dos espíritos. São anjos curadores. Bom, para um ignorante, você pode contar muitas coisas. E deram a referência do livro de Tobias e o anjo que o acompanhava. E assim eu fiquei mais ou menos seguro. Eu tinha continuado a exercer com a ajuda destes, diria, anjos curadores, até o dia em que eu estava viajando na região parisiense na França. E como a cada dia, eu assisto a uma missa ao meio-dia. E no momento da elevação, por Cristo, com Cristo e em Cristo, eu escuto estes famosos anjos curadores blasfemar vergonhosamente do Cristo presente neste sacramento. Fiquei paralisado. No mesmo instante, eu compreendi que tinha sido enganado, abusado. No fim da cerimônia, eu encontro o padre na sacristia e eu contei a minha história e ele me responde, isto não me surpreende, sou o exorcista da diocese. E este detalhe é muito importante. Eu ia todos os dias à missa e nada acontecia. Os espíritos, as entidades se escondiam. Eles sabiam que quando eu estava lá, era muito melhor ficarem tranquilos. Mas a autoridade que repousava sobre este padre os obrigavam a se mostrar para poder ser feita a grande limpeza. Imagine que eu não fiquei muito orgulhoso. Eu pude somente depositar todos esses poderes aos pés da cruz de Jesus. Eu pedi para ser libertado, com uma série de orações intensas e um longo período de convalescência que foram muito importantes. Et puis surtout une longue période de convalescence aussi, qui ont été très importantes. Depois de 2 anos de práticas ocultas, e pela autoridade do nome de Jesus Salvador, e pelo poder de seu Espírito Santo invocado com os irmãos de fé, é que fui libertado destes entraves que asfixiavam meu coração, minha alma, e cansavam meu corpo. Independente destes erros, o chamado ao sacerdócio amadurecia em meu coração desde o meu retorno da Índia. Eu decidi, desta vez, de me abrir à igreja e de tomar um tempo necessário para reler e compreender toda a minha história à luz do Evangelho. É assim que, depois de 10 anos de estudos em filosofia e teologia, Tiago Verland é ordenado padre em 1983 e se orienta para uma vida monástica na comunidade da família de São José. É neste lugar que ele se engaja definitivamente em 1991, sob o nome de Padre José Maria. Depois de 20 anos de silêncio sobre sua história, hoje ele testemunha para o mundo inteiro sobre a obra de Deus em sua vida. Este mês, nós podemos orar por todos os que buscam a Deus, especialmente na Ásia. Que Jesus venha ao seu encontro.
A palavra deste mês está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, que não o de Jesus, dado entre os homens, em que devamos ser salvos.